Olá, seja bem-vindo. Está no ar o 27 Segundos pela RCTV, canal 27 da NET Digital. Eu sou Hermes de Luna e vamos direto às imagens do que foi notícia. O que virou manchete no dia de hoje em 27 segundos pelas lentes da RCTV. Hoje aqui no 27 Segundos, ao vivo, nós recebemos o professor, pesquisador, presidente do Instituto UFPB de Desenvolvimento da Paraíba, João Marcelo. Vamos conversar com ele sobre a expectativa para as gestões do próximo ano. O que os prefeitos, quando eleitos, vereadores, podem pensar para os seus municípios, especialmente aqui na Paraíba. Ele vai traçar um quadro sobre a realidade desses municípios e sobre as expectativas da população em torno dos gestores. Afinal de contas, nós estamos aí prestes a iniciar uma disputa política pelo cargo de mandatário desses entes federativos que são responsáveis pela geração de emprego e renda lá na base, lá no setor essencial, que é o município, que é a cidade. Boa noite, professor. Um prazer tê-lo aqui de volta no 27 Segundos na RCTV. Boa noite, Hermes, e boa noite a todos os telespectadores da RCTV. É um prazer estar aqui, e principalmente enquanto UFPB. A universidade ela tem um papel fundamental no desenvolvimento do nosso estado. O nosso estado hoje ele conta também com a grande gama de instituições superiores de ensino e esperamos contribuir com esse desenvolvimento e contribuir principalmente com o nosso estado. A Paraíba ela se destaca nesse cenário mundial com grandes oportunidades, no entanto, algumas não são aproveitadas. Esperamos poder contribuir com esse debate. Bom, professor, qual a situação hoje real dos municípios paraibanos, municípios pequenos, menores, aqueles que têm 1.6 de FPM, que têm até 2.0, mas que dependem essencialmente desses repasses federais? O gestor tem dificuldades para administrar? Essa é uma dificuldade grande, Hermes. Os gestores paraibanos, eles precisam se profissionalizar e nós vemos, principalmente com o agravamento dessa crise que nós estamos enfrentando, o país tentando sobreviver e principalmente quando os municípios eles não têm outras alternativas, ou seja, eles são dependentes estritamente do UFPM e essa dependência ela gera justamente amarras. Então, os municípios, eles, no nosso caso específico, a gente tem uma grande dependência da agricultura. Então, com o período de seca, com todo o nosso rebanho que foi praticamente dizimado nesses últimos anos, nós precisamos pensar em alternativas. Então, pensar essas alternativas, buscar novas formas de inovar na gestão pública, buscar eficiência, ou seja, nós não podemos mais desperdiçar recursos. Não podemos também desperdiçar o apoio federal no nosso estado. Então, os deputados, os 12 deputados, os 3 senadores, eles farão a diferença nesse mandato que se iniciará em 1º de janeiro. Esperamos que eles possam aproveitar essas oportunidades. Nós precisaremos aí ter uma transição, porque ainda existe alguns municípios que estão com problemas no CALC, que é o SPC, para o nosso telespectador, é o SPC do Serviço Público. Então, teve uma pendência CALC, teve uma pendência CIAF, tudo complica. E, principalmente, buscar especificamente eficiência na gestão. Então, acredito eu que, a partir de 1º de janeiro, o maior desafio é buscar essa eficiência, porque com essa eficiência ele poderá utilizar o máximo desses poucos recursos que lhes são disponíveis. Ok, professor João Marcelo, a gente vai a Campina Grande logo no primeiro bloco para conversar com Arquimedes de Castro, participar mais uma vez do 27 Segundos. Arquimedes, boa noite. Boa noite, Hermes. Boa noite, João Marcelo, presidente do IDEP. Prazer estar com vocês aqui no 27 Segundos. Boa noite. Fique à vontade para já fazer a primeira intervenção. Perguntas ao professor pesquisador João Marcelo, que é o presidente do Instituto UFPB do Desenvolvimento da Paraíba. Doutor João Marcelo, eu tenho uma dúvida. Nós temos 223 municípios na Paraíba.
um estado minúsculo como o nosso, com 223 entes municipais. O senhor não acha que seria o caso de reduzir esse número de municípios? Porque quando eles foram criados, a ideia era que a criação do município, a institucionalização, tornaria essas localidades mais desenvolvidas. Mas o que a gente vê é que, mesmo com uma gestão eficiente, os recursos disponíveis para esses municípios, para manter a máquina administrativa, são insuficientes, ou seja, eles têm um PIB menor do que o gasto para manter a máquina pública. O senhor não acha que, para ter mais eficiência na gestão, nós deveríamos ter menos municípios no estado da Paraíba? Arquimedes, essa ideia seria algo até interessante. Só que nós sabemos que não se torna plausível, primeiro por quê? Qual foi a lógica da criação dos municípios nos últimos anos? A lógica era de aproximar o poder público, então o mandatário da decisão pública, diríamos assim, aquele a qual a caneta está na mão, dos problemas da população. Então tivemos uma série de distritos que passaram a condição de cidade. Essa lógica de aproximar o poder público dos problemas é uma lógica daquela ideia de ter mais próximo esse gestor. Então, esse gestor participaria das decisões, esse gestor vivenciaria esses problemas e poderia resolver. Nessa ótica, o que é que nos chama a atenção? Os municípios que têm pequeno FPM, que teria isso, eles não estariam dispostos, por exemplo, mesmo enfrentando sérias dificuldades, em fazer essa migração para uma junção, por exemplo, com outros municípios e aí se tornar apenas um. O que é que nós vemos nesse sentido? É que existe uma grande preocupação do gestor público em fazer com que a prefeitura ela dê certo. No entanto, com a escassez de profissionais, com as soluções que muitas vezes não são dadas da maneira profissional, nós não temos, por exemplo, desenvolvimento. Ou seja, a gente ainda tem municípios onde, por exemplo, a cobrança do IPTU ela é quase mínima. Então, eu não tenho uma organização municipal, por exemplo, um plano diretor, eu não tenho uma estrutura da regularização fundiária das cidades. Por exemplo, existem casos, e aí para a gente poder ter noção, João Pessoa ainda tem espaços públicos que não têm a regularização fundiária necessária, ou seja, que as pessoas estão lá, que existe como bairro, mas não tem o seu título de posse, ou seja, ou a sua escritura pública nesse caso. Então, para você ter noção, a nossa capital ainda tem bairros nesse sentido, imagine algumas cidades. Então, essa lógica de união de distritos que passaram a condição de cidade para formar uma nova cidade seria ótimo, do ponto de vista da praticidade e da economicidade dos gastos públicos. No entanto, eu não vejo que seja uma opção plausível na situação atual. Ok, estamos conversando com o professor João Marcelo, presidente do Instituto UFPB do Desenvolvimento da Paraíba, o IDEP. Nós vamos fazer um rápido intervalo no 27 segundos. A gente volta daqui a pouquinho para o segundo bloco do programa. Vamos continuar conversando com o professor. Vamos trazer informações da política. Hoje teve a volta da Assembleia Legislativa e da Câmara dos Vereadores de João Pessoa. Também vamos falar de convenções. Daqui a pouquinho a gente volta com 27 segundos. Fique ligado. De volta com 27 segundos, vamos voltar a conversar também com o professor João Marcelo Macedo, ele que é presidente do Instituto UFPB de Desenvolvimento das Cidades, do Desenvolvimento da Paraíba. Nós estamos falando no desenvolvimento das cidades, né? A gestão, a partir de 1º de janeiro, afinal de contas, a disputa eleitoral este ano é para ver quem administra o município. Por falar nisso, professor, os municípios paraibanos, os grandes municípios, experimentaram a figura da região metropolitana. A Assembleia Legislativa criou essa figura em várias regiões, a partir da região metropolitana de João Pessoa. Depois criou-se até a região metropolitana de Patos, a região metropolitana de João Pessoa, a região metropolitana de Campina Grande. Na prática, isso surtiu efeito para os municípios, para as cidades? Hermes, infelizmente a nossa realidade é que não. A gente poderia ter tido uma gestão mais eficiente, mas infelizmente não surtiu tanto efeito. O que é que nós vemos que surtiu um pouco efeito? Uma das últimas legislações que entrou em vigor
foi a legislação referente a resíduos sólidos. Então ela começou a vigorar e ela passou por um período de adaptação e nesse esforço de um tratamento adequado para os resíduos sólidos, nós vemos que a junção dos municípios, através das possíveis regiões metropolitanas, eles funcionaram através dos consórcios municipais para o tratamento do resíduo. João Pessoa, por exemplo, poderia ter algumas soluções muito mais integradas. Por exemplo, hoje nós vivenciamos problemas sérios na relação da segurança pública, no transporte urbano e especificamente na questão da mobilidade urbana. Então, nós vemos que poderíamos ter soluções adequadas para toda a região e que, infelizmente, elas não surtem o efeito necessário. Também vemos que não há, mais ou menos assim, como é que eu posso dizer, um esforço desses gestores em sentar numa mesa e dialogar. Às vezes, em função das suas correntes políticas diversas, isso também influencia essas decisões. Por exemplo, poderíamos ter soluções integradas no caso de atração para o turismo, ou seja, já que, por exemplo, o nosso aeroporto, nós temos ele totalmente dividido, né? Parte está em Santa Rita, tem até uma parte briga, está né? em Bahia, e o que é que a gente vê? A gente vê que ele é a porta de entrada para a nossa capital. Então, uma solução integrada de atração, ela passa por essa região. Nós vemos há quanto tempo, por exemplo, se arrasta aquela reforma, né, da entrada do aeroporto, aquela duplicação e posterior iluminação. Já se arrasta, salvo engano, há 2 gestões. Então, isso mostra, às vezes, a falta de integração necessária das regiões metropolitanas. Elas teriam tudo para funcionar, mas ainda a gente tem uma individualidade muito grande nesses gestores. Eles querem mostrar a marca da minha gestão e não a marca do bem para a população e para todos que necessitam desse aporte das políticas públicas. Ok, vamos voltar a Campina Grande com Arquimedes de Castro. Arquimedes. Eu gostaria de saber, professor, a sua opinião a respeito do perfil ideal para se eleger um prefeito, ou seja, qual seria o prefeito ideal, qual seria o gestor público ideal? E o senhor poderia citar na Paraíba, eu tenho certeza que o seu instituto deve ter esse tipo de pesquisa, quais são as melhores gestões públicas, quais são os melhores gestores públicos paraibanos? Arquimedes, o melhor perfil hoje que nós vemos é um perfil que ele une a capacidade de articulação de um político, mas que ele tenha uma formação técnica. Na média nacional, nós verificamos que nem todos os gestores públicos eles têm a capacitação necessária para a gestão pública. Muitos aprendem no dia a dia, aprendem na prática, quando isso não é tão indicado. Infelizmente, no nosso instituto, nós trabalhamos muito na questão da avaliação da gestão. Nós não criamos bem que um ranking, certo, Arquimedes? E, assim, até nesse período eleitoral seria, assim, um pouco complicado enumerar, por exemplo, as melhores gestões. O que é que nós vemos? Nós vemos que, em média, nós precisamos ter perfis cada vez mais técnicos, certo? Nós precisamos ter um pouco de experiência, ou seja, ele não pode partir do nada, e isso... quando eu falo partir do nada, é aquele político carreirista, né? Aquele que sai fazendo eleições por cima de eleições e que sempre está apenas no âmbito da eleição, no âmbito do cargo eletivo, sem se dedicar, por exemplo, a um estudo necessário, a uma especialização necessária. Sabemos que isso é muito complicado quando a gente parte interior afora, até pela formação política, né? Nós vemos que o país ele precisa cada vez mais aproximar-se da gestão. Só que aproximar-se da gestão é pensar diferente, pensar tecnicamente, pensar soluções adequadas e não tentar inventar. Só que qual é o problema? O nosso problema é que nossas gestões elas têm 4 anos. E ao ter 4 anos eu busco o resultado. Isso seria maximizar o meu resultado hoje para que eu possa ter um espólio de gestão e, consequentemente, um resultado eleitoral a partir desse espólio que vai ser utilizado na próxima eleição. O que me preocupa enquanto pesquisador é, por exemplo, nós vermos
os noticiários serem impregnados de notícias onde a avaliação que está sendo feita para a eleição municipal, na verdade, é uma avaliação para a eleição estadual de 2018. Isso me preocupa muito, porque nós vemos que o nosso município, a célula, digamos assim, mais próxima da sociedade, que encara o nosso problema do dia a dia, é o nosso problema de iluminação pública, é o nosso problema das vias que não funcionam, é o nosso problema do transporte coletivo, é o problema dos PSFs e que desaguam em ações de média e alta complexidade e que isso não funciona. E com isso a nossa população cada vez mais se prejudica. Bom, professor João Marcelo, o senhor, como presidente do Instituto de Desenvolvimento da Paraíba, o senhor acha que é desculpa, é justificativa suficiente para o gestor que o município dele tenha pouco recurso, que não depende de recurso para fazer com que esse município se desenvolva? Quer dizer, o gestor muitas vezes ele diz, eu não posso fazer milagre, porque o município tem pouco recurso para o desenvolvimento. Até que ponto isso é verdade? O senhor falou da eficiência do gestor, que o gestor tem que ter como marca a eficiência. Nós estamos, Hermes, colocados numa região que ela tem, digamos assim, de grandes dificuldades dos recursos naturais. Por exemplo, onde ora eu tenho bom terreno, eu não tenho chuva. Onde eu tenho boa chuva, eu não tenho, por exemplo, um atrativo natural que me leve, por exemplo, ao turismo, ou eu estou mais distante dos grandes centros. Eu não acho que seja desculpa. Eu acho que tudo é um desafio. E nós somos motivados por desafios. Nós não somos motivados por respostas. Nós somos motivados pelas perguntas. Então, ao ser motivados pelos desafios, eu pego, por exemplo, vou citar um exemplo aqui, citando a cidade, porque ela já passou, o prefeito não está lá mais. Mas, por exemplo, era o caso quando nós tínhamos o início, por volta do início dos anos 2000, do boom que sofreu, por exemplo, Cabaceiras, na gestão, salvo engano, de Arnaldo Júnior. Arnaldo Júnior. Então, você tinha ali, por exemplo, um exemplo de superação. Era um espaço totalmente inóspito, onde a gente tinha grandes dificuldades de chuva. Mas qual era a alternativa? A alternativa era o bode, por exemplo, no caso o caprino. Então a caprino ovinocultura foi utilizada lá. Aliado a isso, um grande aspecto do turismo, ou seja, o turismo de eventos. Então, pensar regiões assim é a necessidade que nós temos. Criar alternativas a partir do que eu tenho. Por exemplo, se a gente pegar casos, por exemplo, como o de Souza, que recentemente foi noticiado a questão do novo... Um achado de um novo dinossauro. Dinossauro, uma nova espécie de dinossauro. Então lá, eu conheci pessoas, por exemplo, no Rio e São Paulo, que disseram, no meu curso de geografia, nós tínhamos expedições a Souza. Ou seja, isso chama a atenção do mundo. Mas o que é que a gente explorar. Precisamos explorar, precisamos criar essas alternativas. Então, aí, só para citar um exemplo. Então, qual é digamos assim, não é uma receita de bolo também, isso é algo que também é claro. Por exemplo, quando eu falo receita de bolo, vou pensar no tripé, turismo de eventos, turismo ecológico e pensar, por exemplo, uma alternativa da potencialidade da região, quer seja o caprino, por exemplo, no caso da região do Cariri. Então, se eu pegar todas as cidades do Cariri, isso vai dar certo? Não. Mas é um indicativo de uma experiência, ou seja, precisamos motivar. E o maior desafio que nós vamos ter é criar rotas alternativas do desenvolvimento. Essas rotas alternativas de desenvolvimento, elas precisarão integrar um grande estudo da Paraíba, ou seja, nós precisamos saber como é que está hoje a rota migratória dentro do Estado. Ou seja, será que as pessoas elas estão indo para os grandes centros ou para os polos universitários fazer os cursos e voltar? Será que as pessoas têm a visão de que nós precisamos de diversas profissões e que às vezes eu vou ter que fazer uma opção pela natureza da região que eu estou presente? Então, pensar esse desenvolvimento dos municípios, diríamos assim, deixar um pouco
as lamúrias e as lamentações de lado e tentar construir uma alternativa viável. Ok, vamos a mais um intervalo e a gente volta com 27 segundos para o terceiro bloco. Fique ligado, é daqui a pouquinho. De volta com 27 segundos, estamos conversando hoje com o professor e pesquisador João Marcelo, ele que é o presidente do Instituto UFPB de Desenvolvimento da Paraíba, o IDEP. Daqui a pouquinho a gente retoma essa entrevista com o professor. Vamos acompanhar agora como é que foi a volta aos trabalhos da Assembleia Legislativa. Deputados estaduais folgaram por mais de um mês por conta do recesso parlamentar do meio do ano. E a pauta hoje tinha 118 matérias, mas votação não teve. Os sorrisos e abraços até davam a impressão de que o clima quente das disputas eleitorais não tinham chegado na casa. Mas só parecia. A aliança do PMDB, partido até então da base aliada do governo do estado com o PSD da capital, tomou conta das rodas de conversa. As especulações eram sobre a postura que os PMDBistas iriam adotar no plenário diante da nova conjuntura. Esse é um assunto que nós vamos discutir, né? No que eu já disse assim, no que me cabe não me altera em nada, particularmente porque eu sou da bancada da oposição, desde 2011 que estou na oposição, me mantenho na oposição, mas vamos dialogar sobre isso. Eu acho que e é natural que todos se preocupem com seus municípios, isso é algo natural. Né? Então o deputado Nabuco, que é candidato a prefeito, está preocupado com o município dele, é normal, é natural, é compreensível que isso aconteça, né? Deputado Aulenca da mesma forma, deputado Ricardo Marcelo, eu estou falando dos deputados do PMDB, eu também, né? É natural que isso esteja, né, eu acho, prevalecendo hoje, né, nas discussões e nas posições, né? Mas esse é um assunto que nós vamos discutir. A principal dúvida era sobre o destino da deputada Aulenca Maranhão. Ela, que é suplente de Trócoli Júnior, hoje secretário de Articulação Política do Estado, pode dar adeus à casa, já que assumiu a cadeira graças à aliança do PMDB com o PSB de Ricardo Coutinho. A pergunta que vocês me fazem, eu fiz ao governador. Ele disse, olha, eu te confesso que agora eu não tenho uma posição ainda tomada. Eu vou maturar não apenas essa, mas outros cargos que hoje são ocupados pelo PMDB e no decorrer do dia eu tomarei uma decisão. Já a própria deputada preferiu não falar sobre o futuro, mas disse que vai mudar o posicionamento político no plenário. Eu estou muito mais para uma posição independente, até pela forma como sempre fiz política. E a questão de destino, a questão de futuro, isso aí vai ser muito mais ditado pelas estratégias, pelos resultados das eleições em geral e, acima de tudo, pelo um desejo que é nosso, que mesmo quando não estava em exercício nas atividades como deputada na Assembleia, mas que mantive um compromisso com minha base no sentido de manter uma militância política. E as mudanças nas bancadas já vêm sendo comemoradas pela oposição. Mudanças acontecerão. Vamos esperar agora para ver quais serão as retaliações do governo para junto do PMDB. Os reflexos do período eleitoral na Assembleia já vêm preocupando a mesa diretora, que garantiu não alterar a rotina na casa. Regimentalmente, todos nós temos a obrigação de estarmos aqui no plenário da casa para votarmos aquilo que é de interesse do povo paraibano. E é isso que nós temos feito, é isso que nós estamos fazendo e é isso que nós faremos. Acredito eu e tenho absoluta certeza que nós vamos manter normalmente todos os nossos trabalhos. Aqui na Câmara de João Pessoa, o dia também foi de volta ao trabalho. E como sempre acontece, o prefeito da cidade fez um balanço da gestão. Já o presidente da casa disse que a rotina aqui não vai ser alterada e que vai cobrar a presença dos vereadores. Tá aí, volta aos trabalhos depois do recesso parlamentar e eu volto a conversar com o professor João Marcelo, presidente do Instituto UFPB do Desenvolvimento da Paraíba. Professor, que tipo de assistência, que tipo de orientação esse instituto pode dar ao gestor eleito este ano, para que ele comece a governar de uma forma diferente, travando novas experiências, buscando
formas que desenvolvam o seu município? Hermes, o IDEP ele tem um papel fundamental. Hoje ele é o instituto que é responsável por essa integração da universidade com a sociedade, especificamente os setores produtivos, os governos, as ONGs. E nessa relação com a sociedade, nós temos hoje a oferecer soluções na área de transparência pública. Hoje nós temos ligados ao IDEP, nós temos 2 grandes projetos. O projeto do LabTransp, que é coordenado pelo professor Rômel Freire, aqui do Departamento de Finanças e Contabilidade de João Pessoa. Nós temos também ligados ao IDEP nessa área de transparência. Nós temos o projeto do Observatório Social, que é no Litoral Norte, em Mamanguape, que é coordenado por mim e pelo professor Luiz Gustavo. Temos também ligado soluções voltadas às empresas que desejem buscar recursos no mercado financeiro, através dos professores também vinculados ao programa de pós-graduação em contabilidade, bem como outras soluções. Especificamente, hoje nós trabalhamos com a possibilidade de treinamentos, então nós desenvolvemos soluções voltadas às instituições e, em específico, por exemplo, ações com aplicativos para smartphones voltados à gestão, sistemas que possam auxiliar esse processo gerencial dentro dos municípios e principalmente a questão de diagnóstico. Na questão de diagnóstico nós temos especificamente a parte de potencialidades e desafios para os municípios, fazendo uma leitura dos grandes números das gestões, certo? Então a gente consegue hoje apresentar isso através da divisão de pequenos municípios, que é uma divisão que auxilia o desenvolvimento desses municípios, coordenados pela professora Rejane e pela professora Vanderlé do Departamento de Economia. Então são diversas soluções específicas para empresas. Então imagine que um município quer dinamizar empresas, quer pensar em startups, quer pensar, por exemplo, em empresas que desejam abrir seu capital e com isso ter uma estrutura na Bolsa de Valores, captando investimentos externos. Essa é uma linha que hoje nós temos coordenadas pelos professores Edilson Paulo, pelo professor Wenner, pelo professor Luiz Felipe, especificamente nessa linha de mercado financeiro. Nós temos as soluções para o setor público, que também tem toda a necessidade de diagnóstico do município e diagnóstico da gestão, e levando para aquilo que é o mote hoje, que é a interação com a sociedade. Então, nessa interação, o controle social, o desenvolvimento de soluções de transparência e, principalmente, que aperfeiçoem a gestão pública, desaguando isso em projetos que possam vir ser financiados em nível federal, bem como a integração com a bancada federal para pleitear, por exemplo, projetos específicos para as emendas parlamentares que sejam alocadas a esses municípios e que nós possamos constituir equipes técnicas. A universidade hoje ela conta com um corpo técnico capacitado, nós temos aproximadamente 120 cursos de pós-graduação, temos uma média de aproximadamente, acho que algo em torno de 80% do nosso corpo são formados por mestres e doutores. Então, com isso tudo, a universidade ela tem muito a contribuir com os municípios. Estamos de portas abertas, é uma relação de ganha-ganha, onde nós temos mão de obra, nós temos soluções, nós temos pessoas que precisam aplicar seus conhecimentos e, do outro lado, nós temos municípios que precisam dar certo. E para que eles deem certo, eles precisam ter essa gestão profissional. Bom, deixa eu registrar aqui a audiência do Felipe Pontes, da Divanira Arcoverde, também do César Diniz, do Antenor João, da Paula Gentil, da Edna Soares, do Astier Basílio e da Selma Ferreira Melo, o Max Formiga também nos acompanhando aqui no 27 Segundos pela RCTV. O nosso companheiro também, Arquimedes de Castro, está lá em Campina Grande nos acompanhando e é para lá que nós vamos novamente com Arquimedes de Castro. Hermes de Luna, uma coisa que me chama a atenção no que falou aí o nosso entrevistado, professor presidente do IDEP, no que diz respeito a essa questão da lei da transparência.
Hoje é possível ao cidadão ter acesso a muitas informações orçamentárias, contábeis, né, e até da forma de gestão de cada prefeito. Quais seriam, professor, os indicadores que mostrariam que uma gestão é boa, que uma gestão é ótima? Quais seriam os indicadores que um eleitor deve observar, por exemplo, na oportunidade que tem de reeleger um prefeito ou de votar em um sucessor de gestão? Quais seriam os indicadores de gestão que dariam ao eleitor essa base de confiança de que estaria votando certo? Arquimedes, um primeiro indicativo, se nós pudéssemos mensurar, seria a questão da relação empenho-pagamento, ou seja, o quanto que ele está comprometendo do seu orçamento e o quanto ele está conseguindo efetuar de pagamento. Ou seja, o empenho ele deve ser executado, ou seja, nós temos a lei de responsabilidade fiscal que impede, principalmente no último ano de governo, que sejam arroladas despesas para o próximo gestor, que não tenham o lastro necessário dentro do caixa. Então, um indicativo é esse. O segundo indicativo é do ponto de vista mais geral, ou seja, da sua relação com o município como um todo. Eu acredito que nós não podemos ter gestores que simplesmente o tempo todo eles dão sim. Eles precisam dar sim, dar não, quando forem necessários. Ou seja, a gestão ela precisa ser voltada para o município. Do ponto de vista da transparência, uma preocupação nossa enquanto instituto é que não sejam apenas colocados à disposição da população dados. Por exemplo, se nós pegarmos um balanço do setor público e colocarmos, por exemplo, na população em geral, por exemplo, numa abordagem em algum ponto da cidade, pouquíssimos desses abordados, eles poderão puxar dali ou pensar dali informações que sejam importantes para ele. O que é que nós precisamos pensar e nós estamos pensando? É uma transparência que chegue, por exemplo, na casa do seu Zé e da Dona Maria. Que ele possa, aonde ele estiver, quer seja aqui em João Pessoa, quer seja em Bernardino Batista, ele possa entender. Então, cada vez mais o que nós vemos são necessidades de ações em transparência ativa. E essa necessidade de ação é uma preocupação do Instituto de tornar mais palatável essas informações. E isso nós estamos trabalhando, por exemplo, a universidade está em entendimento com o FOCO, o Fórum de Combate à Corrupção, que hoje é coordenado pelo Dr. Cláudio Gadelha, do Ministério Público do Trabalho, que pretende formar e criar aplicativos, onde na palma da sua mão hoje nós temos smartphones que nos permitem uma série de informações. Então, que a partir do smartphone nós possamos entender um pouquinho desse gasto público de forma mais, como eu disse, palatável, de forma onde eu chegue e entenda a natureza daquele gasto. Mas, especificamente na sua pergunta, uma indicação é essa relação. Por quê? Porque se o planejamento foi adequado, aquilo que foi orçado está adequado, ele tem que estar sendo executado e tem que estar sendo pago. Ou seja, ele tem que ser finalizado o seu ciclo na questão do empenho. Deixa eu registrar aqui a audiência do meu amigo Bob Wagner, que está nos acompanhando, do Vanberto Lima, também nos assistindo no 27 segundos. A gente vai ao intervalo e volta para o último bloco do programa. Ainda tem convenções, tem o restante da entrevista aqui ao vivo com o professor João Marcelo. Fique ligado, não sai daí. De volta com 27 segundos e você tem acompanhado aqui no 27 segundos as convenções partidárias para as eleições deste ano. Ontem à noite foi a vez do PTC, o Partido Trabalhista Cristão, que reuniu seus filiados para definir coligações. A convenção do Partido Trabalhista Cristão, PTC, foi realizada ontem à noite no auditório da Associação dos Plantadores de Cana, em João Pessoa. O partido não tinha pré-candidato a prefeito da capital. A convenção foi para homologar 32 pré-candidaturas a vereador e apoio à pré-candidatura de Wilson Filho, pelo PTB, a prefeito de João Pessoa. Todas as decisões foram tomadas por aclamação. O PTB
realizará a convenção sexta-feira. O Partido Trabalhista Cristão tem atualmente cerca de 700 filiados na capital paraibana. Qual a avaliação dessa convenção? Avaliação positiva, onde estiveram presentes todos os pré-candidatos, onde foi votado por aclamação a mesma conjuntura da mesa e onde também decidimos pela majoritária seguir com o pré-candidato a prefeito de João Pessoa, Wilson Filho. Só temos a comemorar um trabalho que foi realizado durante 4 anos à minha frente do PTC, formando um grupo excelente, como está sendo visto aqui, de pré-candidatos. Não tivemos nenhuma divergência de nenhum pré-candidato, todos foram unânimes na decisão e onde decidimos, por unânime também, seguir com a ideologia da novidade, da ideologia da juventude. Tá aí a convenção do PTC, mais uma que foi realizada, os partidos estão realizando suas convenções, cumprindo a legislação eleitoral. O prazo final para as convenções é no dia 5 de agosto, sexta-feira, aí se encerra e teremos candidaturas oficializadas, coligações, composições formalizadas, tudo pronto para a disputa eleitoral. Agora, professor João Marcelo, a gente já que viu aí nessa convenção, né, a formação de chapas proporcionais que vão apoiar o candidato a prefeito do outro partido, do PTB. Aí eu pergunto, como é que deve ser a relação do gestor com a Câmara Municipal, com os vereadores? Porque nós temos no Brasil essa coisa do presidencialismo, né? Esse presidencialismo que é muito desgastante com essa relação entre executivo e legislativo. Está aí o governo federal sofrendo com isso. Hermes, o que eu acredito é que a relação do gestor com sua Câmara Municipal, ela parte primeiro de uma relação respeitosa. Nós não podemos mais ver cidades onde o prefeito briga com o presidente da Câmara e nem ele consegue governar, nem a Câmara consegue trabalhar. Isso não é mais admissível, mas essa relação respeitosa, ela parte principalmente de ações propositivas. Ou seja, a prefeitura ela precisa, de um lado, deixar claro o que ela vai propor, o plano de metas, o plano de ação, respeitar o envio dos prazos, porque os prazos são constitucionais dos envios das matérias para apreciação da Câmara. Não querer exercer o seu poder de cabresto, às vezes, a partir do seu presidente, do seu líder, né, na Câmara, fazendo com que os vereadores que estão na base de apoio, eles apenas referendem tudo aquilo que são de mensagens. Isso não pode ser mais admissível, não pode ser mais visto. Mas tem o outro lado da moeda, né? Quando o presidente da Câmara é adversário ferrenho do prefeito e começa a travar os projetos. Justamente. Então é por isso que, do ponto de vista da relação executivo-legislativo, eu vejo essa ideia. O envio nos prazos. 2, uma relação transparente e respeitosa. Do ponto de vista do presidente da Câmara, ele também não pode querer ser o mandatário do município. Ele tem as suas prerrogativas constitucionais, ele tem o espaço do poder legislativo. E o que é que nós vemos hoje? Nós vemos hoje uma carência de leis, ou seja, leis que não vão de lugar algum, entendeu? Não levam o município àquilo que deveria levar e isso complica. Então, quando eu falo que nós precisamos ter gestores públicos cada vez mais capacitados, eu também falo isso do poder legislativo. Nós fizemos, Hermes, na região do Vale do Mamanguape, diversos eventos de capacitação. Tivemos a adesão quase que sempre dos vereadores chamados de oposição. Por quê? Porque gostariam de se instrumentalizar para poder, diríamos assim, pegar no pé do prefeito. Isso é salutar do ponto de vista que eles estão se capacitando, entendeu? Então, assim, eu vejo que essa relação é uma relação muito complicada, muito complexa e que precisa cada vez mais de ser estabelecida. Uma coisa que eu vejo é que para o legislador constitucional lá de 88 e as diversas alterações, ela não deixou um pouco clara essa relação. Por exemplo, você vê hoje, na volta dos trabalhos, nós tivemos as mensagens do Executivo ao Legislativo. Como é que essas mensagens se dão? Alguns gestores costumam ir à Câmara, mas se sua relação não está boa com a Câmara, ele não vai. Manda um representante, manda alguém. Então, assim, cada vez mais nós
necessitamos de relações institucionais. Ok. Deixa eu voltar a Arquimedes de Castro para ele fazer a intervenção também e a última participação no programa de hoje. É com você, Arquimedes. Oi, Hermes. É um prazer sempre participar aqui do programa. Foi um prazer conversar com o João Marcelo. Me parece que uma conclusão é inevitável no final do programa. É que enquanto estivermos elegendo líderes políticos carismáticos, estaremos deixando de eleger técnicos, gestores eficientes. E aí a eleição sempre vai ser uma roleta russa, né? Um jogo de sorte e um jogo de azar também. Porque pegar um político carismático que não entende nada de gestão pública é um sacrifício enorme para o município. E me parece que o contrário também, né? Se tiver um grande gestor, um bom técnico, né? Mas que não tem articulação política, isso também termina tornando inviável a gestão. É um jogo difícil de resolver e a democracia às vezes não é suficiente para resolver isso. Eu agradeço a vocês pela oportunidade e até uma próxima vez aí. Boa noite para todos. Boa noite, Arquimedes. Está aí, professor, essa história de escolher entre o carismático e aquele político que é chamado profissional num bom sentido, né? Profissional de que sabe que é gestor profissional. Isso, Hermes e Arquimedes, eu também agradeço a participação nesse programa e conversar com vocês sempre é bom. Essa, de fato, é uma linha muito tênue. Poderíamos chegar à conclusão de que vamos eleger os empresários e também sabemos que uma coisa é gerir sua empresa, onde você manda e ali é sua e pronto. Outra coisa também é ter a gestão pública, é lidar com interesses difusos e diversos e que muitas vezes são conflitantes. Então, sempre algo bem complexo essa escolha. Eu espero que o gestor ele olhe caso a caso. Ninguém chega de paraquedas. É raro, você sempre tem alguém que o conhece, que já conviveu com ele e que já sabe exatamente de sua capacidade. Então, acredito que o eleitor, nessa eleição, ele precisa escolher muito. Ele não precisa se deixar levar pelo beijo, pelo abraço, pelo tapinha nas costas, mas sim tentar escolher o melhor gestor para a sua cidade. Ok, professor João Marcelo, só a título de mais informação sobre as gestões municipais, estamos diante de uma crise, né? E essa crise tem uma perspectiva de que ela se estenda até 2017. Essa também é uma justificativa plausível para que alguns gestores desistam de ser candidatos à reeleição? Tem alguns gestores da Paraíba que alegam a crise e não querem participar da gestão de hoje. Hermes, o que nós vemos é que no dia a dia a gestão pública é muito mais difícil. Ou seja, quando você vê lá, fulano, ex-prefeito, vai voltar, vai ser candidato. A gestão pública hoje é uma gestão muito mais, digamos assim, vigiada. Então você vai ter aí toda uma relação diferente do gestor público com, por exemplo, o Ministério Público. Na aplicação de recursos federais, você tem uma fiscalização muito mais pertinente agora do Ministério da Transparência, a antiga CGU. Você ter aí a questão de cada vez mais as pessoas terem acesso a formas de fazer denúncia ou de levar aquilo que elas acham que está errado para os poderes constituídos e assim que haja uma fiscalização. Então, o que eu vejo a crise contribuiu sim, mas ela não pode ser encarada como aquela minha desculpa e através dela tudo ser aceito, não. A crise está aí para ser vencida. O país ele vive um momento difícil de sua história, um momento onde pela segunda vez nós enfrentamos aí um processo que é um processo conturbado, o processo do impeachment. Metade digamos assim, uma grande parte da população acredita que isso é golpe, outra metade acredita que não acredita na legitimidade da ação. Então, essa dificuldade que nós estamos vivendo, ela precisa ser vencida. E ela só será vencida com bons gestores públicos. Ok, professor João Marcelo, queria agradecer muito sua presença aqui no 27 Segundos, sua participação no programa de hoje. Muito obrigado pelas informações.
Hermes, é um prazer estar aqui. Essa é uma das determinações que nós temos na gestão da professora Margarete Diniz. A universidade ela precisa se abrir e não se furtar de contribuir adequadamente para a transformação e o desenvolvimento econômico e social desse Estado. Essa é a nossa participação. A UFPB ela está à disposição da sociedade para enfrentar os desafios e, de mãos dadas, ser esse espaço de real discussão, de real debate, sem bandeira partidária. Todos nós, no fundo, nós temos nossas opções, mas elas não podem transparecer frente àquilo que é o desafio de desenvolver nosso Estado e de levar a Paraíba ao lugar mais alto desse país, contribuindo como ela hoje pode contribuir com essa mudança. Para a gente arrematar, o gestor que foi eleito e precisar de um apoio do IDEP, como é que ele pode fazer para entrar em contato? O IDEP hoje funciona no º andar da reitoria, certo? Nós temos um site, é www.ufpb.br/IDEP, IDEP, com P mudo no final. Então você pode acessar o nosso site, lá tem todas as formas de contato, ou pode nos fazer uma visita, 3º andar da reitoria, na cidade universitária. Ok, professor, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos os telespectadores, especialmente aí a Arquimedes de Castro, que participou de Campina Grande mais uma vez no 27 segundos. Chegamos ao final do programa de hoje. Estamos de volta. Você fica agora com a programação da RCTV do seu jeito para você. Até lá.